Olá, batatas e batatas, tudo bom? Então, hoje estou aqui para falar de um filme que infelizmente não é tão conhecido hoje. Quer dizer, o último vídeo que eu assisti dele é de 2024 e foi do Tsukurai, então, Bem, acontece que este filme que iremos falar hoje, eu vou fazer um resumo dele, se chama Killer Bean, que basicamente é sobre um café fantasma, um café só que ele sai por aí matando gente. É meio surreal, mas é isso que dá graça. É basicamente um John Wick versão café que desvia de bala metendo passinho. É basicamente isso. E mesmo que Killer Bean provavelmente tenha sido criado como vários outros projetos, tipo, como projeto de escola, né? Bem, esse filme é muito bom. E adivinha? Foi dublado por um cara. Animado por um cara. Desculpe, mas esse vídeo não tem roteiro. Esse filme inteiro foi animado por um cara só. E eu não duvido nada que a dublagem também tenha sido feita por ele. Afinal, o Jeff Liu é brabo. Então, hoje iremos falar sobre Killer Bean. O filme começa com os caras mandando passinho. O passinho. E bem, eles fazem isso de um jeito totalmente brabo e totalmente sem expressão. Sério. Obviamente são PNGs que estão mexendo, né? E com a mesma cara, né? Mas, cara, é muito engraçado ver eles assim, mano. Sem contar que eles usam meia calça. Então, todo momento dá pra ver eles de bundinha de fora enquanto eles dançam. Olha isso, mano. Na moral. Mas até que o Goat mais pica, o café mais brabo de todos, protagonista, Killer Bean, liga e pede pro cara abaixar o som. Mas ele é desgraçado e aumenta. Então o Killer Bean fica putaço. Então adivinha o que ele faz? Ele simplesmente fez todo mundo tomar bala, meu irmão. Esse cara é brabo. Então chega o detetive no dia seguinte e ele pergunta para um policial lá se o policial tinha chamado reforço. E o policial fala que tinha esperado o reforço. E ele fala que o reforço chegou. Vocês vão ver que esse cara é bucha durante o filme, mas aqui ele parece muito brabo, entenderam? E a partir do momento que eles encontram todo mundo morto, eles encontram uma bala. E aí, esta bala é do Killer Bean. Exatamente, o cara é tão desempregado ao ponto de escrever o nome dele de uma bala, mano. O cara é muito idiota. E bem, o detetive já saca que ele está atrás de uma pessoa. E essa pessoa, aparentemente, é o Cappuccino. Que, quando o detetive vai falar sobre ele, apareceu o melhor personagem do filme. Sim, este é o melhor personagem de todo o filme. Vega. Este é o melhor personagem do filme. E o Vega basicamente trabalha pro Cappuccino, que o Cappuccino é um mafioso super brabo que tem por aí, tá ligado? E o detetive deu a bala do Killer Bean pra ele e falou que tinha mais alguém atrás do Cappuccino, pro Vega. E amigo, essa cena é pressão, velho. E bem, quando amanhece, estavam os caras lá, né, fazendo entrevistas e falando sobre o tiroteio, né, que tava acontecendo. E isso, infelizmente, acordou o Goat, protagonista, mais pica, café mais brabo do mundo, Killer Bean, que do nada já saca um fuzil pros caras lá embaixo. Sério, esse cara tem um grande problema com dormir, velho. Esse cara quer muito dormir, meu Deus. Mas, no momento que ele ia tirar,
ele ia atirar no detetive. Esse cara é muito bolado, mano, na moral. Mas no momento que ele ia fazer isso, ele acaba tendo uma ligação de uma pessoa. E adivinha quem era essa pessoa? Bem, vocês vão ver agora. Espelho gatilho. Agência Fantasma. E não era uma pessoa, sei lá, não sabemos quem é ainda. E bem, o Killer Bean foi atender o telefone, né? Porque eles são os chefes dele. E, simplesmente, isso. E bem, basicamente os caras falaram pro Killer Bean pra ele ter mais cuidado, porque eles ficaram sabendo o que aconteceu na noite passada. Ficaram sabendo que ele cancelou o CPF dos caras lá. E bem, o Killer Bean manda essa depois que ele termina a ligação. Descuidado é minha bunda de café marrom. Bom, depois dessa conversa, deu pra perceber que aparentemente mesmo, a pessoa que o Killer Bean tem que matar é o Cappuccino. Então nós passamos para um cara chamado Jet Bean, ou chinesinho com cabelo. E ele é mandado para a cidade do Killer Bean. Ele é chamado, né, pela Agência Fantasma pra, né, matar o Killer Bean. Porque a Agência Fantasma são um bando de traíra e vocês vão saber mais sobre isso ao decorrer do vídeo. Então, o Vega foi falar com o Cappuccino sobre o que tinha acontecido na noite passada. E falar o que o Killer Bean tinha feito. Ele basicamente foi falar que os caras lá morreram e que foi o Killer Bean. E que o Killer Bean provavelmente está atrás do Cappuccino. E o Cappuccino falou pro Vega matar o Killer Bean, que queria falar com ele diretamente. Então o Killer Bean entrou em um galpão da maneira mais discreta possível, né? Só que o galpão estava vazio. Ele basicamente achava que o Cappuccino estava ali dentro, mas não estava. E lá só tinha uma pequena carta que dizia: Caraca, simplesmente começou um tiroteio no momento mais inesperado de todos. E bem, a arma do Vega quebrou, então ele basicamente foi embora e deixou o Killer Bean lá, totalmente decepcionado. E o Killer Bean foi pra fora, né? Óbvio, ele não ia ficar ali dentro. Até que ele vê um bar, e adivinha o que ele faz? Exatamente. Ele vai tomar uma no bar. Ele não tá nem aí se ele quase acabou de morrer, o bagulho é breja. E bem, no momento que ele vai, a gente descobre o que estava escrito no bilhete. Que basicamente é: agente fantasma, você está atrasado. É só isso. É. E no bar entra o detetive, que ele vê o Killer Bean ali dentro. Por isso ele foi ali. Porque ele queria basicamente interrogar o Killer Bean, eu acho. Então, o detetive mostra a Glock que ele tem pro Killer Bean. E depois ele simplesmente coloca a Glock na mesa. Você parece burro! Meu Deus, como é que esse cara passou na polícia, mano? E o pior disso é que quando o Killer Bean aponta a arma pra ele, ele começa a tremer todo. Como se a culpa não fosse dele por ter sido incompetente e largado a arma. Mas no final ele vai embora, deixando um recado pro Killer Bean. É, gente, a cara da incompetência descobriu que o Killer Bean tava naquele lugar ali, velho. Então ele vai na frente da loja ameaçar o Killer Bean, perguntar pra ele o que era, né, aquilo. E bem, o Killer Bean explica. Mentira, ele simplesmente meteu uma capoeira no detetive e vazou. Esse cara é muito bucha, mano, na moral. Então, depois de uma super treta e o Killer Bean matar um monte de gente, ele foi capturado pelo Vega e o Cappuccino. E bem, o Cappuccino, né, ele tava bravo porque o cara que o Killer Bean matou no início era sobrinho dele. E ele ficou puto com o Killer Bean por causa disso. E começou a grande tortura do nosso herói. Mate esse feijão. Está desperdiçando meu tempo. Mas o Killer Bean conseguiu matar todo mundo. E agora ele revela os seus verdadeiros planos. A real é que o Killer Bean não queria matar o Cappuccino. Então ele falou pro Cappuccino vazar, sair dali e ir embora. Tchau, Cappuccino.
Mas antes do Cappuccino ir embora, acontece isso aqui. A propósito, Vegan, está despedido. Cappuccino morreu pelas mãos do Vega. E o Killer Bean revela que ele sempre quis ir atrás do Vega, não do Cappuccino. E eu esqueci de falar, mas o detetive estava escutando isso tudo. Na verdade, ele não estava escutando, ele estava vendo. Então ele foi lá de perto pra saber o que estava acontecendo. Então o Killer Bean pergunta por que o Vega traiu a Agência Fantasma. E sim, ele fazia parte da Agência Fantasma. E o Vega explica uma coisa. A real é que a agência estava sempre governada para proteger os cidadãos. E bem, ele falou pro Killer Bean que eles viraram apenas assassinos de aluguel. O que é meio que verdade, né? Os caras só mandam assassinos pra matar os caras. Então, ele não tá tão errado assim, né, gente? E ele fala pro Killer Bean que antes dele sair, porque ele já tava tendo umas desavenças com a agência, a Agência Fantasma falou pra ele entregar umas armas pra um grupo de cafetões que ele tava querendo matar. E isso foi gota d'água pra ele. Ele ficou puto, pegou os bancos de dados, destruiu os bagulho lá e pegou os 12 anos que ele trabalhou na agência dele. Ele pegou os 12 anos de dados que ele tinha na agência e vazou. E agora, basicamente, é por causa disso que a Agência Fantasma mandou o Killer Bean matar o Vega. Porque ele traiu a agência e pegou os dados. Eles fizeram meio que uma lavagem cerebral nele, sabe? Mas o Killer Bean não acreditou em nada que ele falou. Então, infelizmente, o melhor personagem do filme morre aqui. Adeus, Vega. Sempre lembraremos por você ser o melhor café deste filme. Então, logo depois daquilo, o Killer Bean foi demitido. E, cara, agora ferrou. Aí, o detetive chegou com a polícia já ameaçando ele, né? Ameaçando o Killer Bean, no caso. Mas só se garante assim, né, velho? Muito bucha, mano. Então, eles, basicamente, agora, o Killer Bean e o detetive, eles vão se juntar. Porque, bem, ele queria descobrir mais sobre a Agência Fantasma. E como o Killer Bean fazia parte, ele decidiu pedir a ajuda do Killer Bean. Mas o Killer Bean falou, né, que ele tinha sido demitido. Então, eles decidiram se juntar pra, né, acabar com a Agência Fantasma. Pra terminar isso de vez. Então, ele falou pro Killer Bean que ele tinha um lugar pro Killer Bean ficar. Então, o Killer Bean acabou se rendendo e se juntando a ele. E sabe onde é o lugar que o Killer Bean ia ficar? Na cadeia. Eu não faria uma aposta dessa não, velho. Na moral. Então, o Jet Bean finalmente apareceu. Esse cara é tão figurante quanto os figurantes. E bem, ele basicamente queria ser preso. Quando descobriu que um dos otários lá falou... Quando um dos otários lá, policiais, falou que o Killer Bean tinha sido colocado na cadeia. Então, ele decidiu, né, agredir um dos policiais só pra ser levado pra prisão pra matar o Killer Bean. Esse cara tem simplesmente os melhores planos de todos os tempos. E depois de descer a bala nos caras, o Jet Bean chegou pra matar o Killer Bean. Na verdade, eu nem sei como eu chamo esse cara. Se eu chamo ele de chinesinho com cabelo ou Jet Bean. Mas eu vou chamar de chinesinho com cabelo a partir de agora. E bem, ele ao invés de dar um tiro no Killer Bean de uma vez, ele queria ir no mano a mano. Exatamente, isso que você ouviu, no mano a mano. Então começou o maior fight desse filme. Os caras simplesmente começaram uma treta ali de pancadaria. Killer Bean dá um chute, Jet Bean cai que nem bosta na parede. Jet Bean dá um chute, Killer Bean cai que nem bosta na parede. Sério, essa foi a luta mais épica dos animes. Pancada, pancada, porrada, porrada. Simplesmente uma cena épica de pancadaria. Os caras ficaram parados aqui, né? E rolou os fights, meu Deus, cara. Nossa, é tanta pancadaria sua roção. Os caras se pancando na porrada, velho. Na moral, essa luta foi tão épica que nem o épico do épico supera o quão épico foi essa briga, né? Na moral, foi muito top, mano. Essa briga foi chute na parede, chute na cara, pancadaria total, meu irmão. Aí, toma porcada no ovo. Todos os golpes possíveis pra machucar alguém aconteceu aqui, velho. A virada mortal, né? O cara foi jogado no chão. Uma treta absurda. Rolou até jiu-jitsu. Mas no final, Killer Bean, Goat, protagonista,
o café mais brabo de todos os tempos conseguiu matar o Jet Bean. E quando ele saiu, falou pra agente fantasma o que tinha acontecido. E bem, ele pegou o camburão da polícia e foi embora atrás da sua vingança com essa música totalmente épica. E bem, o filme terminou assim porque basicamente vai ter um jogo que vai continuar a história do filme. E bem, eu tô muito hypado pra esse jogo, que ainda não lançou. Foi anunciado em 2024, eu não lembro, né? Mas, cara, eu tô muito ansioso que esse jogo lance, porque o filme foi muito bom. E esse jogo parece que vai ser muito parecido com GTA. Então, gente, aguardem. E vamos ver qual é melhor, GTA 6 ou Killer Bean, o jogo. E bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, comenta. E é isso. Obrigado por ter assistido e bolacha frita, tchau, bebam água.